Fala galera do curso Essência, beleza? Meu nome é Bruno, eu sou professor da matéria mais linda, mais tchutchuca que existe, matemática. Tenho a intenção aqui de mostrar para vocês que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então hoje a gente vai começar a nossa aula 1 sobre função afim. Função afim, galera, lei de formação dela, f de x igual a x mais b, beleza? F de x, galera, é o nosso y. Então, no plano cartesiano, quando a gente faz os gráficos, que a gente tem o eixo x, o eixo y é o nosso f de x. Então, sempre que você escreve uma função, ou você vê uma função numa questão escrito f de x, você pode trocar esse f de x por y. Ah, professor, eu gosto mais de y, então escreva y no lugar da f de x, beleza? A lei de formação, então, da função afim é f de x igual a x mais b. O nosso querido a aqui, que é um númerozinho que está ali do lado do x, ele é o nosso coeficiente angular. E o b, que é o número que está sozinho, que não tem x do lado, é o nosso coeficiente linear. Aqui a gente tem 3 exemplos de funções que são afins. Olha lá. F de x é igual a 2x mais 3. 2, que está do lado do x ali, é o nosso a, ou seja, o nosso coeficiente angular. O 3, que é o número que não tem x, ele está sozinho ali, ele é o nosso b, o nosso coeficiente linear. Beleza? Aqui o segundo exemplo, g de x igual a menos 3x. Vocês percebem que eu não tenho mais aqui o número que está sozinho. Eu só tenho o nosso coeficiente angular, que é o menos 3. Então, nesse caso, quando eu não tenho aqui o coeficiente linear, b é 0. Certo? E se a gente não tem b, essa função, além de afim, ela tem um caso especial, que a gente pode chamar ela de função linear. Tá? É quando a gente só tem o coeficiente angular, a gente não tem o coeficiente linear. E aí, depois a gente tem o terceiro exemplo aqui, h de x igual a 7. Então percebe que aqui a gente só tem b, a gente não tem o a, a gente não tem aquele termo com x. Então a gente não tem coeficiente angular, certo? Então o a é 0, e aí essa função a gente chama de função constante, beleza? Então vamos lá, para a gente entender melhor a função afim, para não ficar só na lei de formação, vamos fazer um probleminha aqui, exemplo, só para a gente ver como que essa função afim vai num problema, beleza? Então, vamos lá, o exemplo 1. Paulo trabalha em uma loja de eletrodomésticos. Seu salário mensal é de R$ 1.200, mais uma comissão de 7% sobre o que vender. Então, vamos separar essa questão em três itens. Letra A. Formule uma função S de x, em que S é o salário de Paulo e x é o valor das vendas de Paulo. Então vamos lá, vamos resolver esse item A. A primeira dúvida que surge é, professor, eu li um problema desse, mas eu não sei aonde está a relação com a função afim. Então vamos aqui colocar a lei da formação da função afim. Olha lá, f de x é igual a ax mais b, certo? Primeiro, função. Lembra que f de x é o nosso y, então eu posso trocar aqui para y igual a ax mais b, que todo mundo está acostumado mais com y, certo? O que significa uma função, galera? Significa que o y ele é uma variável que a gente chama de variável dependente. Ou seja, ele depende de x. E x é a variável independente. Então, x é aquela coisa que eu posso colocar o valor que eu quiser. E aí, dependendo dos valores que eu vou trocando para x, eu vou adquirindo novos valores para y. Beleza? Então, lembrando do problema agora, o que o problema dizia? Paulo recebe R$ 1.200 mais uma comissão de 7% em cima da venda. Então, eu tenho que entender esse problema como, calma aí, o que depende do quê? Você entende que o salário do Paulo, ele depende da quantidade de vendas que o Paulo vai fazer. Então, ou seja, o y aqui vai ser o meu S de x, onde S é o salário. X vai ser o número de vendas, certo? Então, x é um número, é a quantidade, o valor de venda que ele vai vender, quanto ele vai vender, certo? E aí eu tenho o b. O b, ele é fixo. E qual é o salário fixo do Paulo? É 1.200, certo? Então, o 1.200 ali, o b, ele não vai mudar, certo? O Paulo ele recebe 1.200 mais alguma coisa que depende da quantidade de vendas. E o a? O A não é um número que multiplica a quantidade de vendas? Então, o A, nesse caso aqui, seria o quê? Quanto que eu calculo? Qual é a porcentagem que eu calculo em cima das vendas dele? É o 7%. Claro que a gente não vai deixar com porcentagem aqui.
tá? Eu só coloquei ali para fazer a referência à porcentagem de quanto ele recebe o número de vendas. Tudo bem? Então, só para terminar aqui, a lei da formação, como que a gente representa 7%? A gente pode representar ou em fração ou em decimal, tá? Normalmente, para funções, a gente representa mais como decimal. Então, 7% é 0,07 vezes x mais 1.200. Então, essa aqui é a função do salário do Paulo, onde S é o salário dele e x é a quantidade de vendas do Paulo. Então, o quanto ele vender, eu multiplico por 0,7 e somo os 1.200, que é o salário fixo dele. Então, aí somando tudo, a gente chega na função salário do Paulo. Beleza? Item B do exercício. Calcule o salário de Paulo sabendo que ele vendeu num determinado mês 18 mil reais. Galera, depois que você já fez a lei de formação do salário dele, agora, ó, suave, tá? Se você sabe que ele vendeu 18 mil reais, a gente não tinha definido que S é o salário e X é a quantidade de vendas? Simplesmente substitua o X por 18 mil. Então, como vai ficar? S de X é igual a 0,07 vezes 18 mil, né? Então, eu estou trocando o X por 18 mil, mais os 1.200 que ele ganha fixo. Certo? Então, 0,07 vezes 18 mil, 1.260, certo? Mais 1.200. Então, o salário do Paulo, ou seja, S de X, é igual a R$ 2.460. Fechou? Item C. Quanto Paulo precisa vender para ter um salário de R$ 3.300? Bom, como eu falei para vocês, depois que a gente tem a lei de formação, tudo fica mais fácil, tá? Então, S de X é igual a 0,07x mais 1.200, só que agora eu sei que o Paulo ele quer atingir um salário de R$ 3.300. Então, eu não vou trocar o X agora por 3.300. Eu vou trocar o S por 3.300. Então, aqui eu tenho R$ 3.300 é igual a 0,07x mais 1.200. E aí é que a gente tem uma equação basiquinha, né, galera? 1.200 está positivo, vem para cá negativo, igual a 0,07x. 3.300 menos 1.200, eu vou ter 2.100, igual a 0,07x. Então, o valor de x é 2.100 dividido por 0,07. Então, eu tenho que x é igual a R$ 30 mil. Então, ou seja, o Paulo precisa vender R$ 30 mil para ele ter um salário de 3.300. Beleza? Galera, agora a gente vai falar dos gráficos da função afim. Primeira coisa que você tem que entender. Todo gráfico que é uma reta, ele é o gráfico de uma função afim. Então, aqui, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Beleza? Então, claro que a reta ela pode ser crescente, ou seja, pensa aqui, vindo da esquerda de vocês aí para a direita. Ela está crescendo, então a f é crescente. Quem manda na função, para ver se ela é crescente, se ela é decrescente, que a gente vai ver, ou ela é constante? É sempre o meu a, ou seja, lembra da lei de formação da função? F de x igual a x mais b. O a é aquele númerozinho que está do lado do x. Então, ou seja, se o a é maior que zero, podemos pensar também em a positivo, a minha função é crescente. Vem comigo aqui agora, ó. Se o a é negativo, ou seja, aquele númerozinho que está do lado do x ali na minha função afim, na lei de formação, ele é negativo, a f é decrescente. E como a gente já tinha falado antes, que quando o a é zero, lembra da função constante que a gente comentou no exemplo aqui, h, lá da primeira lousa? Então, se a f é constante, que o a é zero, você percebe que ela não é crescente nem decrescente, ela é uma linha reta, paralela ao eixo x. Beleza, galera? Então aqui, ó, continuando aqui nos gráficos de função afim, vamos dar algumas dicas para facilitar você na hora da prova, lá quando você vê um gráfico e saber aonde estão ali os elementos da função afim. Beleza? Então aqui a gente tem um exemplo de um gráfico. Primeira coisa que você vai anotar, o meu gráfico, ele é uma linha reta. Então eu já vou pensar, pô, o gráfico é uma linha reta, já sei que é função afim.
Tá aqui, ó, y igual a x mais b. Lembrando que o y aí é o nosso f de x, então tanto faz se chamar de f de x ou de y, beleza? E aí vai uma dica importante para vocês agora. Olha aqui, ó. Nesse ponto aqui, aonde a f de x cruza o meu ponto y, se ele te der esse valor aqui, galera, ele está te dando um presentaço. Ele já está te dando o valor de b. Ele já está dando esse valor do b da função. Então, você nota ali a reta do gráfico da função afim. Ele está dando o valor onde cruza o y, você fala, obrigado questão, você é uma linda. Você me deu o b e facilita muito o processo de achar, pelo gráfico, qual é a lei de formação da função. Outro ponto importante é esse ponto onde cruza o eixo x. Esse ponto aqui é o ponto que a gente chama de raiz da função. O que é a raiz da função? Raiz da função é o valor de x que faz com que a função admita o valor de zero. Então, esse ponto aqui é a raiz da função. Então, se ele é a raiz da função, ele é o cara que faz, o x que faz f de x ser zero, então ele vai ser o x, que quando você pegar a lei de formação ax mais b, vai igualar a zero. Então, esse cara aqui é a raiz da função, ele é o valor de x que faz a função zerar. Beleza? Segunda dica aqui que eu quero dar para vocês. Caso, né, aqui ele não deu uma função que passa pelo eixo y, então ele não te deu b de graça. Claro que, né, a gente vai ficar um pouco triste, porque ele poderia ter dado b de graça para a gente. Mas tem um jeito de achar o a, que aí você pode usar para qualquer função. Se ele não te der esse ponto onde passa aqui no eixo y, ele vai te dar outros dois pontos. Ele é obrigado a te dar outros dois pontos, senão não tem como a gente passar uma reta se a gente não tiver dois pontos. E aí você não consegue achar o a, o b, você consegue achar o a. Tá? E como que a gente acha o a? Dado dois pontos aqui, o ponto a e o ponto b, todo ponto tem duas coordenadas. Eu tenho a coordenada x do a, y do a, e eu tenho a coordenada x do b, y do b, certo? Então, para eu achar o valor de a, é só eu fazer ΔY sobre ΔX, ou seja, a variação de y sobre a variação de x. Então, eu posso fazer YA menos YB dividido por XA menos XB. Joga os valores de x e de y ali, que o gráfico vai te dar, e você vai achar o valor do coeficiente angular. Beleza? Galera, vamos aqui fazer um exemplo de um gráfico de uma função afim e vamos achar a lei da formação dela. Então, olha lá, determine a lei de formação da função do gráfico acima. Então, a primeira coisa que você vai pensar, calma aí, esse gráfico é uma reta. Então, se esse gráfico é uma reta, eu já sei que é uma função afim. Então, y igual a x mais b. Certo? Então, aí vamos para aquela dica, primeira dica que eu dei. Se eu sei o ponto que cruza no eixo y. Só que, infelizmente, nesse gráfico aqui, ele não me deu o ponto que cruza ali. Então, ele não me deu o b de graça. Certo? Ele não me deu o b de graça, mas ele me deu dois pontos. Então, se eu não consigo achar o b, eu vou achar quem? Vou achar o a, vou achar o coeficiente angular. Certo? Então, pelas dicas que eu dei na lousa atrás, o a, ele é ΔY sobre ΔX. Certo? Então, para facilitar, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, vamos chamar esse ponto de ponto B. Certo? Então, aqui ΔY é y do A menos y do B sobre x do A menos x do B. Então, vamos observar aqui quem são os valores de YA e YB. Então, olha aqui, ó. Ponto A. Quem é o y do A? 7. Quem é o y do B? 1. Então, aqui em cima eu tenho 7 menos 1. Vamos ver o XA e o XB. Quem é o x do A? 2. Quem é o x do B? 5. Então, aqui eu tenho 2 menos 5. Certo? Então, ali, 7 menos 1 eu tenho 6. 2 menos 5 eu tenho menos 3. Certo? Então, o A, 6 dividido por menos 3, o A é menos 2.
certo? Então, eu já achei aqui o coeficiente angular da minha função afim. E se a gente pensar, quando eu falei em questão de função crescente e função decrescente, a gente não falou que se o a era negativo, a função é decrescente? Olha aqui, o a deu negativo, dá uma olhada no gráfico da função. Decrescente. Então, já estou no caminho certo. Mas, para eu definir ainda a lei de formação, eu preciso do a e do b. Já achei o a. Então, eu vou fazer uma transformação aqui na minha lei de formação. Se eu já achei o a, né, eu achei o valor de a aqui, então eu já tenho que y é igual a menos 2x. Né, eu já achei o valor de a, então é menos 2x mais b. Preciso achar o valor de b. Certo? Como que eu vou achar o valor de b? Vou usar um dos dois pontos que ele me deu. Se você ver nesse ponto A aqui, por exemplo, esse ponto A está gritando para você. O que ele está gritando para você? Ele está gritando que quando o x é 2, o y é 7. Então, quando o y é 7, o x é menos 2. Então, menos 2, o y é 2, né? Mais b. Então, menos 2 vezes 2, eu tenho menos 4, mais b. Menos 4 vem para cá positivo. Então, eu tenho 7 mais 4 igual a b. E aí, eu tenho o b igual a 11. Achei o a, achei o b, eu achei a minha lei de formação. Então, a lei de formação desse gráfico aqui é y igual a menos 2x mais 11. Tá? O a e o b. Então, aqui vem um exemplo da segunda dica que eu dei quando eu tenho dois pontos, como achar a lei de formação de uma função afim. E assim encerramos a nossa primeira aula aqui de função afim. Não deixe de fazer os exercícios da plataforma e não percam a próxima aula, a aula 2 sobre função quadrática. Beleza, galera? Aquele abraço!